Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar agora mais uma aula da disciplina de História, tá? E aí, só para poder explicar para vocês, nós vamos dividir a aula de História dessa vez em dois momentos, tá? Essa primeira videoaula nós vamos relembrar um pouco do que trabalhamos na última aula, fazer a correção da atividade proposta e no próximo vídeo eu vou explicar um novo conteúdo e propor novas atividades. Combinado? Então vamos começar. Se preparem, peguem o livro de História agora, livro de História. Vamos lá para o capítulo 2, quando tudo começou, como viveram os primeiros grupos humanos, e vamos relembrar um pouco do que nós vimos nas últimas aulas. E aí, antes da gente começar com esse mapa, nós vamos relembrar que durante esse capítulo 2, nós estamos estudando sobre os nossos ancestrais, os nossos antepassados. E aí nós já vimos que a pré-história, né, que quando viveram os primeiros grupos humanos, ela foi dividida em 3 momentos, que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá? Então, nós já vimos que os arqueólogos são os profissionais, né, que auxiliam os historiadores nessa busca por informações sobre o passado, a partir dos fósseis, dos registros que esses antepassados, né, deixaram lá na pré-história. Os arqueólogos e os historiadores conseguem construir as lembranças, a história mesmo desse povo, né? Na última aula, lá na página, deixa eu só confirmar qual página aqui, na página 52, nós estávamos falando sobre sobre como os humanos eles conquistaram o mundo, né? E aí, a gente vai, antes da gente lembrar lá do mapa, a gente vai lembrar dos fatores que motivaram os homens a conquistarem o mundo, né? Por que eles estavam em determinado lugar e eles foram para outros lugares. Então, o primeiro fator que a gente pode colocar era por causa da sobrevivência, né? Eles precisavam buscar alimentos, já que lá no Paleolítico eles ainda não detinham conhecimento sobre agricultura. Então eles eram nômades, eles iam em busca do alimento, né, em busca de água, em busca de alimento, e a partir do momento que não tinha mais essa disponibilidade desses recursos num determinado lugar, eles se deslocavam para outros. Então isso fez com que eles fossem povoando todos os continentes, né, do planeta. Um outro motivo é a fuga do ataque de animais. Como lá no início, né, quando surgiu os primeiros registros, né, que a gente tem notícia dos primeiros registros dos homens, há 2 milhões e meio de anos atrás, eles ainda não tinham desenvolvido ferramentas para que eles conseguissem fugir do ataque de todos os animais. Então eles precisavam de fugir, se deslocar mesmo e procurar locais que fossem mais seguros, né? Eles fugiam também das condições adversas de clima, né? De temperatura muito, muito baixa, de frio intenso. E eles também iam atrás de moradia, né? E além desses motivos, né, que nós vimos na última aula, nós também estudamos um pouco sobre a conquista, como que esses homens chegaram até a América, né? Como que esses primeiros grupos humanos. E aqui nós vamos ver, a primeira coisa que eu quero que vocês separem é que esse mapa, a distribuição dos continentes nesse mapa mundi, ela está um pouco diferente do que nós estamos habituados a ver, né? Porque geralmente, quando a gente pega um mapa mundi na internet, a gente vai achar do lado esquerdo vai estar a América do Sul, a África mais no meio, a Oceania mais aqui na pontinha. Aqui é uma configuração só para mostrar o caminho, tá? Que provavelmente a rota que o homem fez para chegar até aqui, até a América. Então,
Eles saíram lá da África e foram povoando cada pedacinho, tá vendo? E aí, eles foram pela Ásia. Quando eles chegaram na Sibéria, aqui tinha um estreito, olha, chama Estreito de Bering. E aqui tinha água, né? Só que na época que eles atravessavam, aqui estava muito... as condições climáticas, então estava muito congelado e estava muito baixo, o que permitiu com que o homem atravessasse, tá vendo? Para o Alasca. E do Alasca ele viesse povoando toda a América do Norte até chegar na América do Sul. Tá? Esse é o possível, é uma das hipóteses, né, de como os primeiros grupos humanos chegaram até o continente americano. Tá? E aí a gente vai ver que eles chegaram por volta de 16 mil anos atrás. Né? Eles chegaram a pé, como eu falei com vocês, o nível do mar era baixo e possibilitava a conexão entre a Sibéria. Então vamos voltar aqui, ó, entre a Sibéria e o Alasca, tá? A falta de alimento e as guerras entre os diferentes grupos também podem ter contribuído para que esses seres humanos viessem para a América, tá? Porque se tinha escassez de alimento, eles tinham que buscar novas possibilidades, né? Se tinham guerras também entre grupos, eles tinham que fugir dessas guerras e procurar locais, né, espaços, terras aonde que não houvessem grupos para poder confrontá-los, tá? A possibilidade também que os grupos humanos eles tenham sido atraídos pela oportunidade de caça. Por quê? Se eles estavam com escassez de alimento, eles iam em busca de alimento e aí então eles iam caminhando e foi que eles conseguiram chegar à América e povoar todos os continentes, tá bom? E depois dessa retomada, eu pedi para vocês fazerem na ponta do lápis, que estava na página 52. Então vamos ler para vocês, para a gente poder comentar um pouco. A chegada dos seres humanos em lugares inabitados deve ter sido um acontecimento fantástico. Animais, árvores, frutos, um verdadeiro universo desconhecido. Pesquise sobre as características naturais encontradas pelos primeiros humanos, na América e na Austrália, por exemplo, e escreva uma história narrando uma aventura de um grupo nômade desbravando um novo território. Descreva o que eles viram e quais foram os desafios na adaptação à vida em um novo território. Então, gente, nessa atividade, vocês tinham que criar um texto, né, explorando assim a riqueza da fauna, da flora, né, a floresta daquela região, como que foi que essas pessoas, quando eles chegaram, o que será que eles encontraram? Então vocês tinham que pesquisar um pouco sobre essas características da fauna e da flora e vocês tinham que fazer um texto, né, narrativo de como que seria a chegada dessas pessoas nesses determinados espaços, né, que na América ou na Austrália, tá bom? Esse era um texto muito pessoal, então não tem o que é certo e o que é errado. Vocês tinham que pesquisar na internet as características desses dois locais, a América e a Austrália, né? As características naturais, quais os animais que tem nesses lugares, qual que é o tipo de vegetação, né? E a partir daí criar um texto, tá bom? Na página 54, nós tínhamos as atividades 9, 10 e 11 que eu pedi para vocês responderem, tá bom? Então vamos lá. Na página 54, no antes de seguir, atividade 9, essa página aqui, ó, tá? Antes de seguir, tá bom? Apresente um argumento que justifique o deslocamento de grupos humanos. Então, quais que foram as justificativas para esses grupos se deslocarem? Então, a gente pode colocar, olha, os deslocamentos dos grupos humanos durante o Paleolítico foi motivado pelas mudanças climáticas e pela escassez de alimentos. Os grupos migravam para outras regiões em busca de melhores condições de sobrevivência. Então, por que, né? Aqui está falando um argumento. Então, por que esses grupos eles iam de um local para o outro? Por que eles eram nômades, eles não fixavam moradia? Porque eles iam em busca de alimentos, né? E eles fugiam também da questão climática, de locais muito frios,
porque senão eles não conseguiriam sobreviver, tá bom? A 10 estava assim, ó, identifique o impacto do povoamento da América. Então, gente, impacto geralmente é uma coisa que mudou as características, que aquele local tinha. Então, a gente pode citar que o povoamento da América ele resultou numa extinção de um número muito significativo de animais, né, que foram caçados pelos novos habitantes que chegaram no território. Então, à medida que esses grupos humanos eles foram se deslocando e chegando até a América, quando eles chegaram até a América, a gente tinha um ambiente que até então não tinha um povoamento, né? E aí o que eles fizeram? Eles foram mudaram aquele local. E uma das mudanças as principais mudanças, né, o impacto que essa chegada desses grupos humanos ocasionou foi a extinção de alguns animais que viviam na América, tá bom? Número 11. Explique por que os humanos que se estabeleceram na América desenvolveram grupos com características diferentes dos grupos que habitaram outras regiões do planeta. Então, as diferenças entre os povos que povoaram a América estão relacionadas às diferenças de clima, vegetação e recursos para a sobrevivência. Dessa forma, a adaptação dos primeiros grupos que povoaram o continente foi responsável pelo desenvolvimento de características particulares. O que isso quer dizer, gente? O clima que tinha aqui era um pouco mais quente, né? O tipo de vegetação, os recursos que tinham para sobreviver, os grupos que foram chegando, eles se adaptam a esses recursos que têm disponíveis, que são diferentes, por exemplo, de uma região muito fria, como a região lá do Alasca, da Sibéria, tá? Então, esses grupos, cada grupo, né, os grupos eles foram desenvolvendo características particulares em cada espaço que eles foram chegando, porque cada local tinha uma disponibilidade diferente de recursos e um clima também diferente, tá bom? Nós vamos relembrar também que o estabelecimento de moradias fixas, o trabalho coletivo, o armazenamento de alimentos e a sedentarização foram características muito marcantes da passagem do período paleolítico para o período neolítico, né? Que é a idade aonde os grupos eles deixaram de ser nômades, né? E passaram a estabelecer moradias fixas. E como que eles conseguiram fazer isso? A partir do desenvolvimento da agricultura, que foi o que permitiu com que se tornassem o que a gente chama de sedentários, né? Eles descobriram que ao comer alguma coisa e cuspir, né, as sementes, depois de um tempo, com a chuva, aquela semente ela ia se desenvolvendo e nascendo e brotando novos frutos, né, que serviam para o seu alimento. E aí, a partir disso, eles conseguiram armazenar esses alimentos e foi então que eles começaram a estabelecer moradias fixas, né? E quando eles conseguiram estabelecer essas moradias fixas, foi no mesmo período que eles deixaram, né? Porque lá no Paleolítico a gente tinha o período da pedra lascada, que a pedra ela não era lapidada e aí então ela não ficava com tanto poder de caça quanto a pedra polida. No Neolítico, a pedra ela foi trabalhada, né? Ela foi polida e eles conseguiam desenvolver ferramentas que eram mais eficazes na caça, tá? E na colheita de frutos também. No mesmo período que eles desenvolveram a agricultura, que isso tudo aconteceu no período do Neolítico, tá bom? Lá na página 57, eu pedi para vocês fazerem o antes de seguir, tá? Que era tudo referente também a esse período do Neolítico que a gente tinha, que a gente teve o desenvolvimento da agricultura, tá? Então vamos lá, leia o texto a seguir. As sociedades agrícolas são arruinadas pela fome
quando uma seca, um incêndio ou um terremoto devastam a colheita anual de arroz ou de batata. As sociedades caçadoras-coletoras não estavam imunes a desastres naturais e sofriam períodos de fome e privação, mas em geral eram capazes de lidar com tais calamidades mais facilmente. Se perdiam alguns de seus alimentos essenciais, podiam coletar ou caçar outras espécies, ou migrar para uma área menos afetada. Identifique um desafio enfrentado pelas sociedades agrícolas que viveram durante o período neolítico. Então, qual que era um problema que essas sociedades lá do neolítico, quando surgiu a agricultura, qual foi o principal problema deles? Eles ficavam muito vulneráveis à mudança, né, às mudanças da natureza, né, às pragas que tinham no plantio. Eles não tinham técnicas como nós temos hoje para tanto o plantio quanto a colheita dos alimentos. Então, esse era um dos principais problemas que eles tinham naquela época, né? Porque hoje a gente já tem, por exemplo, produtos que ajudam no desenvolvimento da colheita, que eliminam as pragas, né? Na época do Neolítico não tinha nada disso. Eles descobriram, eles desenvolveram a agricultura. Então era tudo ainda muito primário, muito inicial. Eles não tinham todas essas técnicas que nós temos atualmente, tá bom? Letra B. Explique uma diferença entre as sociedades agrícolas e os caçadores-coletores. Os caçadores-coletores, gente, eles consumiam uma variedade maior de alimentos e eles buscavam o próprio alimento. Então, caçadores e coletores, o que isso quer dizer? Que eles iam em busca, eles caçavam e colhiam os alimentos que tinham na natureza. As primeiras sociedades agrícolas, elas consumiam uma variedade menor de alimentos e dependiam do sucesso das colheitas para garantir a base da alimentação do grupo. Nas sociedades agrícolas, são plantados, né, uma quantidade maior, mas de um mesmo alimento. As sociedades dos caçadores-coletores, não, né? Eles iam atrás do alimento e aí tinha uma variedade, uma disponibilidade maior, tá? Nós encerramos a aula por hoje, essa parte da aula. O próximo vídeo vai ser uma nova parte da matéria, tá? O finalzinho do nosso capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.